tarde. Vamos iniciar então a entrevista coletiva com o treinador Matheus Costa. Primeira pergunta, João da Rádio OFEC. Muito boa tarde, Matheus. Muito boa tarde aos colegas presentes. Matheus, o Operário está a 8 pontos de fechar uma pontuação melhor do que a do turno de 2019, que foi a melhor campanha do primeiro turno do Operário Ferroviário. Serão 4 jogos em disputa. Na sexta-feira tem esse primeiro embate fora de casa contra o Remo. O quanto que é importante fazer esse bom jogo lá no Pará em busca de uma sequência positiva nessa reta final do primeiro turno. Obrigado, Matheus. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. João, muito importante. Mais 8 pontos nesses 12 pontos restantes. Vai ser um bom encerramento de primeiro turno. Então faltam 4 jogos aí, 12 pontos disputados para a gente encerrar esse turno. E dentro disso, se a gente conquistar 8 pontos, vai ser um bom término de primeiro turno. Até pela nossa pontuação, que vai estar brigando em cima. E temos um segundo turno inteiro pela frente para buscar uma pontuação ainda melhor para buscar esse acesso que é tão sonhado por todos nós. E começa por esse jogo diante do Remo, um adversário difícil. Quis que neste momento seja um confronto direto, né, entre nós e eles, e a gente ser muito seguro nesse jogo, ser muito consistente e saber aproveitar as oportunidades que com certeza teremos. A equipe do Remo vem apresentando bons jogos, principalmente dentro da sua casa, que é um jogo que tem as suas características bem específicas, jogar no Baianão. Então a gente tem que ser muito estrategista com relação a essa partida para a gente buscar a nossa vitória, que sabemos que temos condições de conquistar uma vitória mesmo sendo fora de casa. Beleza, Matheus. Um bom treino, uma boa viagem, um excelente jogo na sexta. Obrigado, João. Marcos, Rádio Clube. Obrigado, Gabriel. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos. Matheus, prazer estar falando contigo mais uma vez. 2 perguntas. A primeira, sobre a notícia da saída do Bueno, que acabou vazando hoje de manhã. Quanto que isso impacta o grupo, essa saída de um atleta tão importante como o Bueno? E também queria te perguntar como que está a situação dos atletas que estão voltando, retornando do departamento médico, até pensando na lesão que o Alex teve no último jogo contra o Goiás, se ele pode ter algum substituto aí voltando do departamento médico. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Marcos. Marcos, conforme todos vocês aí estão sabendo, o que eu não estou ciente de toda essa parte burocrática com relação ao Bueno da saída dele. O que eu posso adiantar é que ele não vai fazer parte da delegação para Belém. É um atleta que, de forma oficial, ainda é do Operário, porém existe essa possibilidade e dentro disso só se oficializa quando o clube que tem o interesse nele efetuar tudo que está no contrato. Então ele tem uma multa rescisória para sair daqui, o clube que tiver interesse nele tem que pagar essa multa rescisória, enquanto não pagar ele não sai do clube. Então a gente está esperando isso de forma oficial, mas independentemente disso é um atleta obviamente que não vai fazer parte da viagem para Belém devido a essa situação. E não só ele, né? Temos outros atletas também que são muito importantes em toda essa caminhada que nós tivemos durante essa temporada. Se a gente parar para pensar, nós tivemos atletas aí como o Alex Silva, Garcia, Jean, Bastos, o próprio Bueno. São jogadores que infelizmente não vão fazer parte dessa partida de Belém e são jogadores que talvez nos grandes momentos nossos, em sequências vitoriosas que tivemos aqui, e acima de tudo apresentando um belo futebol independentemente do resultado, infelizmente são jogadores que vão estar ausentes mais uma vez diante dessa partida. Infelizmente esse início de Série B não foi conforme a gente esperava, devido a muitas situações que fugiram do nosso controle, mas a gente tem que salientar que sempre estamos... nossa pior colocação foi a 11ª, nossa melhor colocação foi a 2ª. Temos que estar dentro desse bolo aí, porque dentro de todas essas dificuldades que nós tivemos no primeiro turno, eu acredito muito que a tendência é melhorar isso no segundo turno e a gente ficar nesse bolo, para daí na reta final a gente ter a força suficiente necessária para estar almejando aí a melhor classificação possível e dentro disso a gente buscar estar entre os 4. Beleza, obrigado,
Obrigado, Marcos, igualmente. Letícia, Rádio Lagoa. Obrigada, Gabriel. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os colegas. Né? Até uma das perguntas seria mesmo base em relação ao que você acabou respondendo sobre o Ricardo Bueno, que é o assunto do dia. Mas tanto um pouquinho dessa situação, Matheus, do sistema ofensivo, como que você projeta a sua equipe para tentar justamente dar um equilíbrio, tanto no meio campo, como também, é claro, para a questão do ataque, já que a produtividade não foi tão boa assim na última partida? Queria que você comentasse com a gente da possibilidade de ter um meio campo com o Marcelo Santos e Leandro Vilela atuando juntos, mudando um pouquinho do teu esquema tático que você vem adotando na Série B do Campeonato Brasileiro. Boa tarde para você. Boa tarde, Letícia. A última partida a gente tem que dividir em dois momentos. Fizemos um excelente primeiro tempo, sendo superior à equipe do Goiás, que é uma equipe muito competitiva e que se encontra no G4 por méritos dela. E dominamos o primeiro tempo jogando onde eles mais estão acostumados a jogar, tendo chances de vencer o primeiro tempo, com situações reais de gol, além da penalidade, outras situações que nós criamos o suficiente para finalizar de média distância com possibilidade real de gol. E eu saí muito satisfeito com o que nós apresentamos no primeiro tempo. Infelizmente, no segundo tempo, já no início, sofremos um gol de bola parada e caímos muito de produção. Não sei se em razão deste gol, que a gente sentiu muito, ou em situação do contexto da partida, que o adversário foi superior. Conversei bastante com os atletas sobre isso. Não pode ter uma oscilação muito grande de um tempo para outro, porque você vai para o intervalo com aquela sensação que a possibilidade de vitória é real e de repente você vê um segundo tempo completamente abaixo de tudo aquilo que a gente criou durante o primeiro tempo. Então nós temos que ter um equilíbrio, é uma competição que todo mundo já sabe, que é uma competição difícil e de talvez jogos com poucas oportunidades para ambas as equipes. E nos momentos que nós tivemos a oportunidade, nós temos que procurar efetivar isso em gol. Até porque se torna uma partida mais controlada a partir do momento que você consegue sair na frente no placar. O jogo se transforma em outra situação. Quando o placar está em igualdade ou quando o placar está em desigualdade, não a seu favor, se torna um jogo que vai se tornando completamente mais difícil. Se é um jogo que você passa a ter o placar na frente, você passa a ter mais controle da partida. Então é isso que a gente tem que entender. Essa competição dá poucas oportunidades para o adversário. Nós, independentemente das peças, temos que ter um equilíbrio muito grande, um equilíbrio para, no momento que estiver atacando, estar preparado para se defender, no momento que estiver se defendendo, estar preparado para atacar. E óbvio que a gente até ontem estava montando uma equipe com relação ao Bueno, a gente soube dessa notícia ontem no final de tarde, hoje vamos mudar mais uma vez a equipe, mas fizemos uma semana de preparação específica para esse jogo do Remo e eu espero que a gente consiga o resultado e convencer com um bom futebol, com muito empenho e luta, que é uma característica do Operário, que sempre foi assim nos momentos que demonstrou ser uma equipe competitiva e vitoriosa. Então, nós temos algumas situações que vão ter que ser, obviamente, por obrigação, ter mudanças, mas acima disso é uma equipe que tem que ter equilíbrio, tem que saber defender bem, tem que saber atacar bem, gostar de ficar com bola, para a gente estar procurando envolver o adversário. Não adianta sair daqui e só saber se defender, então a gente tem que querer ficar com a bola, querer gostar de atacar, e no momento que tiver sem bola, ser competitivo e diminuir essas oportunidades dos nossos adversários. Com relação ao Vilela e ao Marcelo, eu vejo que são características similares. Em uma situação que você tem o placar, vejo que é uma situação positiva para você administrar mais, mas para você buscar um resultado, talvez não seja o ideal iniciar assim. Isso é uma opinião minha para esse momento, né? Eu acho que nós temos que analisar com cuidado todas as situações e tudo que pode acontecer no decorrer. Vejo que nós temos capacidade de ir lá e buscar a vitória, e pode ser que no decorrer da partida isso seja importante para nós, mas de início isso não vai acontecer neste momento. Matheus, até desculpa quebrar um pouquinho o protocolo, mas é
já conversou com o departamento de futebol para a chegada já de um novo reforço para o setor ofensivo e também, é claro, você aguarda também a chegada desses dois reforços que são aguardados, um volante e também um meia? Letícia, a gente eu procuro, óbvio que a gente está atento com vários nomes, com várias situações e com mais de uma posição, mas nós não temos nada concreto ainda de dois reforços que vão chegar. A gente tem alguns nomes, conversamos com alguns atletas, mas eu só falo sobre a vinda de atletas quando isso se concretizar. O que eu posso te adiantar é que nós não temos em definitivo, e neste momento não existe a possibilidade de chegada de dois atletas. Estamos conversando com alguns para ver a possibilidade de se concretizar. A gente tem um orçamento aqui, tem que saber respeitar, e isso a gente leva muito em consideração. Não é à toa que é um clube extremamente correto, porque se cumpre com o que se promete, então a gente tem esse orçamento e vamos seguir à risca. Então, o que eu posso adiantar é que não tem nada de vinda neste momento de dois atletas, e caso o clube oficialize a vinda de algum atleta, daí eu estou aberto a todas as perguntas para a gente estar falando dessas possíveis contratações. O que eu adianto de momento é que hoje de manhã tivemos reuniões sobre uma suposta substituição, caso oficialize e ocorra a saída do Bueno, mas nada concreto e nenhuma situação assim que a gente tenha iniciado um andamento. O nosso foco neste momento é a gente buscar essa vitória lá em Belém, e após isso realmente a gente vai analisar. Nós fomos pegos, como eu já falei, de surpresa, vamos iniciar a nossa viagem hoje e o nosso foco não pode ser diferente a não ser buscar uma vitória lá em Belém, que vai ser muito importante para a nossa caminhada. Com toda certeza. Obrigada, Matheus, pelas suas respostas. Um grande trabalho para você, uma excelente viagem. Obrigado, Letícia, igualmente. Joel, Rádio Itaí. Boa tarde, Matheus. Boa tarde aos demais. Matheus, analisando e acompanhando toda a sua explanação importantíssima sobre maneira, né, e, claro, já colocando para você algumas perguntas. Por exemplo, o jogo diante do Remo é um jogo chamado jogo de 6 pontos, né, até porque são duas equipes que estão brigando dentro de um patamar da classificação, se aproximar daqueles que pleiteiam uma vaga na elite do futebol brasileiro. Então, diante disso, o jogo já se torna realmente muito interessante e ainda fora de casa com uma dificuldade maior. Mas o que eu quero colocar para você é o seguinte: por exemplo, a gente sente a dificuldade sua em escalar jogadores de velocidade pelo lado. Tanto é verdade que hoje o jogador de maior velocidade pelo lado é o ala, que você colocou na frente com muita sabedoria, entendeu e visualizou a presença do Silva na segunda linha, e ele deu para você realmente uma resposta interessante para o seu trabalho. Agora, olhando tudo isso, né, você começa a analisar. Por exemplo, nós tínhamos uma esperança muito grande do Rafael Oller, né, e ele não tem conseguido mostrar aquele futebol que ele mostrava o ano passado, talvez pela Covid, enfim, alguma coisa que acabou atrapalhando aí a sua performance. O próprio Pintão não é aquele jogador de velocidade. Como é que se vê essa situação tendo como o Silva a sua melhor opção de velocidade pelos lados? Perfeito, Joel. Eu diria assim, Joel, hoje, falando pelos testes físicos, tá? Quando a gente fala dos testes físicos, a gente se torna um pouco mais científico. Os 3 velocistas da nossa equipe, os jogadores de melhores sprints, de mais velocidade, é o Silva, como você mesmo mencionou, o Lucas Mendes e o Garcia. Esses 3 são 3 atletas que podem atuar na segunda linha pelo lado e que correspondem com relação a muita velocidade. Infelizmente, nós estamos sem essas 3 peças. Os 3 estão no departamento médico, né? Eu fico feliz porque o Lucas Mendes é um retorno na segunda-feira. Ele já está em um processo de transição e já retorna a treinar com o grupo principal a partir de segunda-feira. E o Silva e o Garcia, a gente ainda não tem uma certeza,
com possibilidade ou não de retornar semana que vem. E, Joel, é o momento de a gente levar essa responsabilidade para os nossos atletas também. Porque, como eu já falei anteriormente, nós temos um elenco com várias características, o que torna um elenco forte. Porque não adianta a gente só ter velocidade também, a gente conseguiu nesse elenco que a gente montou ter várias características, um elenco de força, de velocidade, de qualidade técnica. Infelizmente a gente não está conseguindo distribuir bem, porque devido às ausências, nós estamos com muitas ausências. Eu lembro que muitos aí comentaram, né, que a forma que o Operário estava jogando durante essa temporada era de encher os olhos. Só que infelizmente esses atletas que ganharam essa confiança não estão mais disponíveis, e os atletas de repente que a gente está repondo para procurar substituir isso, não estão rendendo tudo o que podem, né? Porque se cria uma expectativa muito grande no Pimpão, como foi mencionado, no próprio Tomás Santos, que é um atleta que já apresentou tudo que ele pode apresentar. Então, a gente, no próprio Oller, que está suspenso, né? Não vai fazer parte dessa partida, porque está suspenso, mas são jogadores de lado de campo que já demonstraram tudo aquilo que podem fazer. E por isso que a gente se espera muito deles, e por isso que talvez vocês tenham cobrado muito eles, e está no momento também de eles assumirem essa responsabilidade, porque nós montamos um elenco qualificado, de um bom poder de investimento, vamos supor assim, para uma realidade de Série B, e eles precisam trazer essa confiança não só para eles, mas para todos vocês que estão acompanhando, porque são jogadores que já foram decisivos em competições internacionais, né? Se a gente pegar o Pimpão de exemplo, é o maior artilheiro da Libertadores do Botafogo. Tomás jogou no São Paulo, não é qualquer atleta que joga no São Paulo. Então, são jogadores que já demonstraram toda a sua capacidade e a gente espera muito deles. E é o momento deles procurar corresponder, porque é nesses momentos de dificuldade que às vezes nós não temos muitas opções, por exemplo, pelo lado devido às ausências e lesões, enfim, que está na hora desses atletas assumirem a responsabilidade. Não, eu sou o Tomás Santos, eu tenho um histórico dentro do futebol e hoje tenho que assumir a responsabilidade. Eu sou o Pimpão, eu tenho um histórico no futebol e hoje eu tenho que assumir essa responsabilidade. E tudo que eles fizeram em outros clubes, eles têm que fazer aqui no Operário também. Então a gente criou durante essa temporada uma equipe muito forte realmente para a gente buscar um acesso. E infelizmente, como eu falei, as coisas acabaram não acontecendo conforme a gente esperava, devido a inúmeras situações que vocês sabem. Talvez o único jogo que eu tive todos esses atletas à disposição foi a primeira rodada contra o Vasco. Daí as coisas foram acontecendo. Paralelo a isso, a gente não conseguiu mais treinar e muitas ausências durante as semanas no dia a dia. Você forma uma equipe, 2 dias antes acontecem coisas, você tem que formar outra equipe, e daí mudanças que talvez quem não está no dia a dia não tem toda a noção do peso disso que carrega para uma partida e outra. Mas mesmo assim, diante de todas essas dificuldades, eu vejo equipes com investimento do tamanho do nosso também, que não tiveram tantas ausências assim nesse início de competição e que estão brigando lá na zona de rebaixamento. Então, mesmo nessas dificuldades, nós ainda, com uma vitória hoje, talvez a gente volte para 8º, 7º, 9º, né? A gente não sabe os outros resultados, mas o importante é a gente estar, mesmo nesse momento conturbado que a gente está passando, que a gente está torcendo diariamente para isso passar o mais rápido possível, a gente ainda está com o controle da parte de cima da tabela. A nossa preocupação é deixar isso escapar. Então a gente tem que ter uma partida muito inteligente lá, sabendo que é um jogo, como você mesmo disse, de 6 pontos, e são situações diferentes, né? O Remo, há poucas rodadas atrás, estava realmente lutando pela zona de rebaixamento para tentar fugir isso, e hoje está com um pouco mais de controle na Série B, né? Já sabendo que um resultado positivo ele já está na primeira página da tabela. E nós numa oscilação devido a tudo isso que está acontecendo. Mas sabendo também que isso tende a se normalizar, as coisas retornarem ao normal e com um bom resultado lá, nós temos 2 jogos em casa e as coisas podem realmente voltar a ser o Operário que a gente está acostumado a ver. Então essa é a nossa expectativa, a gente tem que estar muito bem preparado, não adianta ficar lamentando das nossas ausências,
é outra equipe, a gente tem que reconhecer isso. Essas ausências fez com que a gente formasse outra equipe, mas sabendo que essa equipe que vai jogar em Belém são jogadores capacitados para resolver essa situação e nós temos que passar essa responsabilidade para eles. Confio neles e é por isso que eles estão indo e a gente com a expectativa de fazer um bom jogo lá e trazer mais 3 pontos, que é importante. Ricardo Silveira, CBN. Boa tarde, Matheus. Prazer estar falando com você pela primeira vez. Boa tarde aos demais colegas. A gente vem percebendo, Matheus, que nos últimos jogos do Operário, números bastante satisfatórios na questão de posse de bola, mas não necessariamente em finalizações. Essa falta de finalizações, de números expressivos de finalizações do Operário, acabam sendo reflexo, no seu ponto de vista, dessa dificuldade de formar uma equipe base, né? Devido aos mais variados fatores, lesões, suspensão e também saída de jogadores, no caso do Ricardo Bueno, ou necessidade de aprimorar o poderio de finalização do time. Obrigado pela participação. Obrigado, Ricardo. Boa tarde. Ambos os fatores, Ricardo. Acho que nós podemos incluir essas duas situações, talvez por esse número baixo aí de finalizações e de aproveitamento. Né? Acredito que a posse de bola seja uma característica das minhas equipes. Normalmente as equipes que eu trabalho, e devido ao dia a dia eu prezo muito por isso. Eu vejo que quanto mais tempo a gente fica com bola, mais próximo a gente está de fazer o gol, porque para fazer o gol você precisa ter a bola. Então, mas importante também é a gente estar preparado para o momento sem bola. Né? Mas falando desse momento nosso, a gente procura criar situações para que a gente tenha oportunidade para finalizar. E essa finalização cabe ao atleta tomar a melhor decisão para converter isso em gol. A gente procura fazer isso no nosso dia a dia e, acima de tudo, trazer essa confiança para o atleta, para ele ter essa coragem e estar num momento para saber aproveitar esse momento que ele tem essa situação para finalizar. Então a gente espera mais uma vez que a gente crie bastante situações para a gente estar finalizando lá em Belém e, acima de tudo, concretizar isso em gol. Obrigado, Matheus. Boa viagem a toda a equipe. Obrigado. Pessoal, iniciando então a entrevista coletiva com o Fábio Alemão. Primeira pergunta, João da Rádio FEC. Boa tarde, Alemão. Boa tarde aos colegas mais uma vez. Alemão, o Remo é uma equipe que em 8 jogos dentro de casa marcou apenas 5 gols e tem um índice de 58% de aproveitamento dentro lá do Baianão. Como explorar essa característica não tão boa do adversário na partida de sexta-feira? Obrigado, Alemão. Obrigado, boa tarde, agradeço pela pergunta. Olha, assim como a gente procura sempre estudar os outros adversários, a gente também sempre foca bastante na nossa equipe, né? Então a gente vai aproveitar e tentar tirar vantagem daquilo que eles têm mais dificuldade, mas principalmente melhorar em relação a gente e tentar acertar aquilo que a gente tem errado para tentar sair com a vitória. Beleza, Alemão, obrigado. Tenha um bom treino e um bom jogo. Obrigado. Marcos, Rádio Clube. Marcos? Boa tarde, Alemão. Boa tarde aos colegas. Alemão, com a ausência do Alex... Oi. Pode falar. Beleza. Alemão, com a ausência do Alex Silva no jogo de sexta-feira e com o Lucas Mendes ainda em fase de transição, a tendência é que você jogue como lateral direito. Eu queria saber o quão foi importante esse tempo de preparação, esses treinamentos dessa semana, para que você pudesse voltar a se adaptar nessa posição que você vinha jogando antes, mas como zagueiro você também vinha tendo um desempenho muito bom dentro de campo também. Boa tarde, Alemão. Boa tarde, agradeço pela pergunta. Olha, assim como nas outras oportunidades que tive nas outras posições, procurei sempre me preparar durante a semana, estudar bastante o adversário e tentei chegar o mais preparado possível. Então eu espero que, indiferente da posição ou da função que eu vou exercer, eu vou dar o meu melhor e, se Deus quiser, aí a gente conseguir o objetivo, que isso aumenta a qualidade aí de todo o grupo. Obrigado, Alemão. Obrigado. Boa viagem, bom jogo lá. Muito obrigado. Letícia, Rádio Lagoa. Letícia? Opa, desculpa. Oi, agora deu certo, desculpa. Boa tarde, Fábio, né? Boa tarde a todos. Queria que você comentasse com a gente a respeito dessa oscilação que o Operário tem vivido na Série B do Campeonato
Campeonato Brasileiro, de altos e baixos, seja por classificação na tabela, também por a própria oscilação de produtividade dentro das partidas. Como que o Operário pode trabalhar isso para melhorar aí para esse jogo contra a equipe do Remo, já que é um confronto direto também na tabela, e você que volta, né, a jogar no norte do país, você que já jogou no Paysandu há um tempo atrás também, né? Boa tarde para você, Fábio. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente tentar reverter essa oscilação aí que você colocou é a gente reconhecer e saber que precisa melhorar, saber que a gente pode mais. Todo mundo sabe da qualidade do nosso elenco, então a gente está bem ciente disso, ciente dos resultados que a gente precisa melhorar. Estamos todos fortes aí, todos unidos para a gente conseguir reverter essa oscilação, né? Claro que dentro disso surgiu muitas lesões, surgiu o Covid, mas tanto o Matheus fala que o nosso grupo é muito qualificado, então a gente não olha para as dificuldades, mas sim as dificuldades geraram grandes oportunidades para outros. Então a gente espera aí agora, jogo a jogo, aí procurar melhorar e principalmente alcançar os resultados e os nossos objetivos dentro do campeonato. Perfeito, obrigada. Obrigado. Boa viagem para você, bom jogo. Muito obrigado. Joel. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Eu gostaria que você falasse um pouquinho com relação às oportunidades que você teve. Você começou como lateral direito, inclusive foi muito bem, até marcou gol nessa posição, depois acabou jogando também de zagueiro, acabou jogando de volante, de líbero, enfim. Aonde é que você se sente melhor e que você gostaria de ter a nova oportunidade? De zagueiro, de lateral ou de volante? Obrigado pela pergunta, boa tarde. Então, eu tenho primeiro de tudo, o objetivo é de estar jogando, né? Então, assim como o professor optar, seja qual a posição ou a função que ele precisa, eu vou procurar dar o meu melhor para desempenhar. Claro que na zaga eu me sinto um pouco mais confortável por já jogar mais tempo ali. Porém, as outras posições, elas geram um pouco tira um pouco o conforto, então tu acaba tendo que se preparar até um pouco mais para poder cumprir aquilo que o professor pede. Então, indiferente em qual posição, tem as suas vantagens, as suas desvantagens, mas eu procuro dando sempre o meu melhor aí e fazer aquilo que o professor pede. Obrigado, boa viagem. Obrigado. Ricardo Silveira. Boa tarde, Fábio. Boa tarde mais uma vez aos demais colegas. Fábio, claro que todo jogo fora de casa acaba sendo um empate, acaba sendo normalmente no futebol um bom resultado, né? Pela questão, nesse caso específico, do deslocamento, uma viagem longa e a dificuldade propriamente do adversário. Mas pelas circunstâncias da tabela, o Operário ele necessita de uma vitória para ficar mais próximo do G4, né, e ficar mais distante do Z4 do Brasileirão. Qual que é a postura da equipe para poder encarar um adversário difícil, todos esses elementos cercados para essa partida? Obrigado pela participação. Obrigado pela pergunta, boa tarde. Nós sabemos da dificuldade que vai gerar esse jogo pela viagem, mas a gente não vai olhar por esse lado, mas sim a gente vai olhar por uma oportunidade, a gente poder ir lá e alcançar a vitória. Os jogadores que jogam no Operário sabem que é uma das principais equipes da Série B, então a gente sabe que todo jogo a gente entra para ganhar. Sabemos também que o empate fora de casa não é um mau resultado, mas aí a gente vai de acordo com as circunstâncias que o jogo pode oferecer, mas principalmente a gente vai com o objetivo de ganhar. E muitas vezes a gente vai jogar fora de casa com alguma estratégia marcar um pouco mais na média, não marcar pressão alta, mas em nenhum momento é para empatar. Sempre é buscar a vitória, então, indiferente do jogo, a gente tem estratégias diferentes, mas esse é o objetivo que cada jogador tem e que o grupo todo mundo comprou essa ideia. Então a gente vai para esse jogo aí com esse sangue nos olhos aí para alcançar a vitória, como a gente tem buscado em todos os jogos, tanto fora quanto em casa. Fechou, pessoal. Encerramos aqui então a entrevista coletiva. Daqui a pouquinho mando material para vocês.